Olá, seja muito bem-vindo ao nosso terceiro episódio do Office Talks. Tá dando certo essa ideia, hein? Estamos aqui de novo e é uma alegria receber você aqui. Eu sou a Gabi Rezes e nós estamos hoje com uma mesa que, assim, é uma honra. Não tenho nem roupa para estar sentada nessa mesa aqui, de tão incrível que é. Nós estamos gravando agora, não sei em que momento você está assistindo, mas nós estamos gravando no meio da nossa incrível Semana Teológica. Hoje esse vai ser o nosso terceiro dia de Semana Teológica e nós tivemos a oportunidade de gravar esse episódio, então, com alguns convidados especiais da nossa Semana Teológica e, mais do que isso, grandes nomes da teologia e, além de tudo, nossos amigos que estão aqui nessa mesa. Então, eu gostaria que vocês se apresentassem para o nosso público que está assistindo agora aqui, mas não só se apresentar quem vocês são, mas também já começar respondendo uma pergunta especial que é: por que a Bíblia ainda importa hoje, mesmo em meio a tantas informações, tantas coisas, tantas fontes para se buscar hoje? Por que a Bíblia ainda importa? Se puder começar. Posso começar assim. Sou Daniel Lima, sigo a Jesus, ando com ele há 50 e poucos anos, então mais que vocês todos têm de idade aqui, muitos dos que estão nos ouvindo também. Deus me deu a oportunidade de estudar, fazer vários cursos, o último deles foi um doutorado na área de formação de líderes. E, no entanto, quando me perguntam qual que é o meu papel, fui professor de seminário, ainda hoje sou, muitos anos, diretor de seminário, pastor de igreja local, mas se hoje me perguntarem, eu acho que o que define o meu papel, minha contribuição, é um estudante e alguém que expõe a Bíblia. É isso que eu sou, que eu tento ser pelo menos, né? Então essa pergunta me fascina, Gabi. Achei muito legal a pergunta, porque às vezes a gente cai naquela de que é um livro obsoleto. Uhum. E realmente nós temos uma distância cultural, histórica, linguística do texto, que é muito fácil as pessoas descartarem. E quantos já começaram a ler, falam: pá, isso aqui é muito complicado, tia, não dá para entender isso aqui. O cara começa a falar nome, começa a falar um monte de coisa. Mas deixa eu tentar ver se eu consigo responder objetivamente. Ontem, na Semana Teológica, eu cheguei a falar que, na verdade, a nossa fé cristã é uma fé revelada. Não é uma fé experiencial, não é só o que eu sinto. Óbvio que nós vamos sentir, espero que sim, porque é uma vida aqui, mas ela é uma fé que Deus se agradou de revelar e usar isso como nossa bússola, o nosso norte. Então, a partir daqui, eu tenho elementos que me orientam naquelas questões mais fundamentais do dia a dia. Então, por que a Bíblia ainda é algo válido? É porque a vida é muito confusa, né? As questões que a gente enfrenta deixam a gente, no mínimo, perplexo. O que eu faço? Para que lado que eu viro? São tantas opções. Aí eu tenho impulsos numa direção, eu falo: pá, mas se eu seguir esse impulso, vai piorar a coisa. Então, como é que eu faço? Eu devo limitar os meus impulsos, mas com base no quê? Qual critério, né? E numa sociedade que está sempre em dinâmica e mudança, eu preciso de uma âncora que me orienta. Então, essa seria, para mim, a importância fundamental do texto. Sensacional. Tá bom, então encerramos por hoje, pessoal. Obrigado, Dani. Por favor. Bom, gente, eu sou o Ed, sou de Canoas, gaúcho aqui do Rio Grande do Sul. Casei com a Lauren há quase 8 anos atrás. Também tive, que nem o Dani, aliás, com base nas orientações também do Dani, pude estudar, né, trilhar um caminho de estudo teológico, de gestão de pessoas, e hoje eu olho para o Dani como meu futuro de ver, né, quem já terminou o doutorado. Já está tranquilo, agora ele lê o que ele quer, o que ele tem vontade, né? Ontem a gente estava conversando, eu e um amigo meu, e ele estava falando exatamente isso. Depois do doutorado, a vida. Então eu estou no doutorado agora, tentando vencer essa etapa, e tem sido bem legal. Eu sou filho da Igreja Batista Conde, aqui de Porto Alegre, apesar de ser de Canoas. E os últimos 7 anos, eu e minha esposa temos morado em Gramado e servido lá no Seminário Teológico de Gramado, que faz parte de uma organização que se chama Teach Beyond Brasil.
Então, eu acho que é isso. E a minha resposta, já que o Dani trouxe o pãozinho e o recheio já junto, né? Mas eu acho que a minha resposta vai na linha de que, convivendo com colegas de trabalho, assim, empresa, universidade, nossos familiares, se você fizer uma pesquisa rápida, assim, qualquer buscador aí, você percebe que a sociedade, e aí pensando no mundo todo mesmo, as sociedades, elas são religiosas, né? A natureza do próprio ser humano é uma natureza religiosa que busca sentido, e o ateísmo, o agnosticismo, ele é minoria no meio de tantas expressões religiosas que existem, né? E a escritura, como o Dani falou, tem essa natureza de ser, para nós cristãos, revelada do próprio Deus, do próprio Criador, né? E depois encarnada em Jesus Cristo, o Verbo, ela traz para nós sentido para essas questões existenciais, metafísicas, para onde vamos, de onde viemos e tudo mais. Então, cara, é um tesouro realmente inesgotável, né? Enfim. Muito bom. Incrível. Eu quero me apresentar também. Eu sou o Lipe, eu sou arquiteto, eu tô um pouco longe do doutorado, mas eu tô fazendo a graduação, eu tô fazendo seminário teológico. A gente pode te apontar o caminho. Entendeu? Mas, falando sobre isso, de por que a Bíblia é importante, né? Eu tenho uma fé que foi passada de família. Também, né? Não apenas isso, né? Mas meus pais são pastores, então eu cresci na igreja minha vida inteira. E muita coisa eu sei que é certo, sei como agir, porque eu venho experienciando, vendo, convivendo e tal. Então, a Bíblia me ajudou a entender por que eu ajo dessa maneira, por que eu vejo meus pais, as pessoas com quem eu convivo agir dessa maneira. E aí, trazendo para algo bem contemporâneo, se eu estou na faculdade, eu vejo todo mundo agindo da maneira como a cultura está acostumada, e eu sou diferente, então por que eu faço desse jeito? Não é só porque o meu pai diz. Então, embasa tudo que eu já estou acostumado. Então, me dá uma firmeza maior na maneira de agir, né? Na maneira de lidar com as situações. E também aquilo que tu falou de ter uma fé revelada e não experiencial. Como eu cresci da igreja, minhas primeiras experiências eram experiências, né? Não sabia ler, era adolescente, não tinha o hábito, então experienciei muita coisa. Quando comecei a estudar, aí eu entendi o que eram as minhas experiências. Entendi também aquelas coisas, tipo, não, isso aqui não é muito, esse tipo de experiência não é. Então, no meu âmbito, vem nisso, assim, de poder embasar a maneira como eu vivo, a maneira como eu quero viver, a maneira como eu quero formar o meu futuro, cuidar da minha família, alheio ao que a sociedade, ao que a cultura, ao que as pessoas me dizem ou que acham que é o normal. Muito legal, Lipe, deixa eu dar um palpite aqui, porque muita gente recebe realmente uma herança religiosa. E óbvio que até uma certa idade ela não é processada, ela só é copiada. Recebeu, fiz, vou... E até aquela ilusão de não vou ensinar nenhuma religião que eu vou deixar meu filho desenvolver a dele. De certa maneira é uma falácia, uma mentira, porque tu vai passar crenças e padrões e valores, né? No entanto, é importante, num certo momento, que você tornar essa fé sua, apropriar-se da fé. E, inclusive, ser capaz de olhar para trás para algumas experiências marcantes e falar, mas o que foi isso? E para isso você precisa ter um quadro de referência, um critério. E aí, de novo, é bem esse processo que tu descreveu. Aqui eu olho aqui e falo, essa experiência aqui, não sei se foi aquilo que eu achei que foi. Mas, no entanto, teve o seu lugar, teve o seu valor, assim por diante, né? Muito bom, muito bom. Eu acho que é muito legal a gente, aqui entre nós, né, eu ver essa paixão pela Bíblia, essa paixão pelas Escrituras e, enfim, eu também fiz seminário já, não estou nem perto do doutorado, mas, enfim, espero não. Não é o caminho que eu quero, mas respeito e acho incrível. Mas esses dias eu estava vendo um vídeo de um moço
que não sabe ler, não sei se chegou em vocês esse vídeo, mas estava bem viralizado, que não sabe ler e ele estava falando sobre a paixão dele pela Bíblia e que ele fica com inveja das pessoas que podem ler a Bíblia, porque ele gostaria de conseguir ler e ele decora as coisas que o pastor fala. Então ele fica repetindo para ele poder chegar em casa e repetir. Um moço bem humilde, assim, provavelmente de um lugar mais extremo aqui do Brasil. E aí, enfim, aquilo me lembrou sobre como a gente deveria ter essa paixão, né? E muitos de nós, a gente tem a Bíblia em casa, a gente tem a capacidade de ler, a gente tem a capacidade de acessar. A gente vive hoje, talvez, na geração com o maior número de informações sobre a Bíblia ao longo dos anos, né? E tem diversas formas. Mas como que a gente pode vencer esse obstáculo de não estar vivendo essa paixão pela palavra e essa paixão por estudar a Bíblia, né? No nosso dia a dia, por mais que a gente tenha tanto acesso, como que a gente pode vencer esse obstáculo gigantesco, assim, né? E, não sei se isso... Claro. Eu queria primeiro falar sobre esse jovem aí. Eu não assisti esse vídeo, estou curioso. Mas quando tu falou, a primeira coisa que eu me lembrei é que a igreja primitiva e o próprio Israel, né? O povo de Israel, a tradição oral, acho que não só o Marcelo Berti na quarta-feira, mas na quinta também, talvez o Dani tenha mencionado algo relacionado à escritura, assim. E, Talvez. talvez, né? E eu acho legal resgatar isso, porque eu acho que eu também tenho uma invejinha dele no bom sentido, né? Claro que a gente tem um problema aqui, né? De leitura e de tudo, mas no sentido de que a gente foi formado e a nossa geração foi formada muito pela letra escrita, né? E pouco a gente experiencia ouvir a escritura a não ser pelo pregador, por um professor, talvez a mãe, o pai em casa, ou nós mesmos com os filhos, né? Conversando e reverberando, mas era muito comum, né? Era muito comum essa prática, né? Exato. Era exatamente. Mas sobre a pergunta que tu fez, né, de o que nos limita para a gente mergulhar nisso, eu vejo sempre assim uma tendência da gente olhar para a escritura. Já vi gente dizendo assim, é muito complicada, né? Eu não vou conseguir acessar essas verdades, não estou disposto talvez, ou não tenho tempo para estudar tanto quanto vocês para poder compreender, né? Eu acho que eu daria um passo para trás. Não sei o que o Dani pensa, né? Mas eu daria um passo para trás sobre o meu modo de agir, o meu comportamento e as minhas decisões que não estão relacionadas ao texto bíblico. Porque o texto bíblico, grande parte dele, se você sabe o básico da leitura, você vai conseguir compreender. Sim. E algumas partes realmente você vai precisar de um pouco mais. Mas eu diria assim, a minha pretensa, digamos assim, autonomia, né? De que eu é que cuido da minha vida, eu é que sei quais os padrões que eu devo seguir e viver, muitas vezes padrões seculares, padrões que não são nem perto de decisões cristãs, e então eu guio a minha vida de manhã até a noite, na minha força, no meu braço, e parece bobo isso que eu estou falando, né? Não tem a ver com apenas parar para fazer um devocional matinal. Tem a ver com meditar durante o dia e a noite, o tempo inteiro na escritura, né? Não só com aquele momento. Mas vamos pensar só naquele momento agora. Quantas vezes a gente deixa de fazer porque a gente fala assim, eu tenho outras coisas aqui que eu tenho para fazer, e aí você não prioriza. Então eu chamo, né? Não foi algo que eu escolhi essa expressão, é um pensador que usa, né, pretensa autonomia, que é essa coisa da gente achar que nós somos autônomos, e eu acho que isso que nos limita mais, na verdade, né? O coração endurecido com relação que ele é soberano e o conselho dele é mais importante para os detalhes do meu dia do que a minha gestão, né? Sabe, uma coisa que mudou a minha vida nessa fase de adolescente que cresceu na igreja, que conhece a palavra, mas que não tem o hábito de leitura, estudo, que é algo muito simples, foi comprar uma Bíblia com uma linguagem que eu entendia. Legal, verdade. E eu sempre falo isso, tem um BC Grupo lá, daí os guris chegam com umas
Daí eu penso assim, a gente a geração que mais tem acesso à informação, mas não tanto à leitura. Daí eles pegam a Bíblia com a linguagem mais difícil do mundo. A capa linda, mas a linguagem. Bom, Daí eu falo, cara, tu não quer ler. Tu não quer ler. Se tu pega esse texto, não quer ler, vai ser difícil. Pega um mais simples. Eu sempre digo, vai nessa tradução, nessa. Porque eu lembro, eu abri a Bíblia, eu abri em Gálatas, eu sempre falo que ler Gálatas mudou minha vida. E aí eu li Gálatas, eu entendi tudo. Eu entendi tudo, meu Deus, é tão simples, e é tão lindo, e é tão poderoso. E aí mudou a minha vida. Daí eu pensei, bah, agora que eu ler mais, se eu tô entendendo, eu quero ler mais. que legal. E é uma virada muito simples, né? Mas que a gente não. É muito fácil, né? Eu gosto de pensar, primeiro nessa parte que o Ed falou, de que o que nos impede de ler é essa autonomia, essa arrogância de que não é nem que eu não preciso, é que não vai dar tempo. Eu tenho muita coisa para fazer. Acho que foi Lutero que dizia. Ele falava assim, amanhã eu tenho tanta coisa para fazer que eu vou ter que levantar 2 horas mais cedo para orar mais tempo. Eu digo, não, cara. Se o meu dia está ocupado, eu não sei se eu vou orar. E Lutero falava, não, eu tenho muita coisa para fazer e eu preciso me preparar para alinhar aquilo que eu vou fazer, né? Então acho que isso é uma coisa que é muito, muito importante para nós e essa paixão que esse jovem nesse vídeo menciona, e que eu acho que devia nos dirigir. Não é uma paixão pela letra, mas pelo Jesus que a gente vai conhecer aqui dentro. Aí é aquilo que eu comentei rapidamente, que eu namorei com a minha esposa, nós morávamos à distância, e eu lia as cartas dela. E lia 3, 4, 5. No meu tempo não tinha nem Orkut, tá, gente? Então eu pegava a carta de papel e eu relia a carta. Não porque eu amava o papel ou as palavras, mas eu estava apaixonado por ela, eu queria curtir aquilo. Então temos que tentar nutrir isso. E acho que um dos elementos... Aquela coisa de... Para as gerações a mais, a pessoa deu boa noite, foi dormir e aí tu fica relendo a conversa. Para quem não sabe o que é uma carta. Mas esse lance que tu falou, Felipe, é muito interessante porque eu cresci também num tempo, você tinha 1 ou 2 traduções da Bíblia em português e, cara, o que tem é isso, te vira. E realmente algumas coisas que eram, por uma das traduções usadas na minha igreja enquanto eu era pequeno, quando fala de 1 Coríntios 13, né, o capítulo do amor, usava caridade. Nossa. Porque vem do latim caritas, que é amor, mas hoje para nós caridade é outra coisa completamente. Então hoje no Brasil nós temos muitas versões e muito boas. Eu estava até olhando aqui, essa aqui é a NVT. Sabe? Muito legal. Eu gosto muito, mas estou falando de uma, mas sabe? NVI, mesmo as outras versões. Então, eu lembro de um senhor no meu grupo pequeno, anos atrás, recém-convertido, ainda tentando compreender ali meio quem era Jesus, e ele chegou com um biblão desse assim, ó. Parecia... Eu não sei onde é que ele conseguiu aquela Bíblia, mas era... Tijolo de obra. Cara, mas aquilo era um... né? Aí eu olhei aquilo e ele tinha dificuldade para ler e ele tentando ler um negócio que mesmo que ele lesse muito bem ia ser complicado. Aí eu lembro que eu comprei para ele na época foi uma Bíblia na linguagem de hoje. E ele começou a ler, gente, o cara quase chorou. Ele falou, Daniel, eu quero te dar essa Bíblia antiga então. Eu falei, não, cara, fica, não, por favor. Tá, dá a Bíblia. Aconteceu isso no meu BC Grupo agora. Um dos meninos não tinha Bíblia e tal. Eu falei, não, compra a Bíblia, tá trazendo, fica só no celular. Aí na outra semana ele chegou com a Bíblia, uma Bíblia integrada, que os versículos, os livros estão em ordem cronológica. E eles estão lado a lado. É uma Bíblia de estudo. E ele tá lendo crônica junto com salmos, tudo ao mesmo tempo. E eu falei, pai, errou. Vamos trocar aqui, ó. Dei uma mais fácil pra ti. Mas essa paixão, assim, né? Quando a gente consegue entender o que a gente tá lendo, né? E eu acho que muito de também... quando a gente conhece a Deus, a gente se apaixona mais por Ele. E a forma de conhecer é na sua palavra, né? Então, se a gente não tem essa vontade de ler mais e conhecer mais sobre a sua palavra, é mais difícil que a gente se apaixone mais por Ele
E mais fácil que a gente se afaste também Sim, dele, né? Então sim. eu acho que é um paralelo bem... E eu acho, retomando algo que eu falei ontem à noite ainda, e alguém, desculpa, gente, muitos dos meus exemplos voltam para o casamento, tá? Mas Não, assim, mas... é aquilo que eu comentei. Tem momentos que eu estou perdidamente apaixonado pela minha esposa, eu quero conversar com ela. E tem alguns momentos que eu respiro fundo, porque não tem um clique do amor naquele momento. Se eu vou seguir só o que eu sinto, nos momentos que o sentimento não está lá, eu começo a me afastar dela. Ao longo do tempo, o que eu aprendi? Se não tem o sentimento, eu ainda vou viver a vida comum, que é o seguinte: vamos almoçar junto, não liga nenhum aparelho, vamos conversar, procuro fazer atos de gentileza, vou buscar um cafezinho para ti, Esses atos, por quê? Porque eu amo isso? Não. Porque eu sei que há um amor entre nós, por alguma razão estamos desconectados, ou menos conectados, mas ao cultivar isso, eu cultivo essa intimidade com Deus. Aí, voltando para a tua pergunta, a pessoa às vezes se desconecta da Bíblia. Eu diria assim, tem momento que você vai ter que ler a Bíblia, mesmo sem vontade, tá? Não estou muito afim de ler a Bíblia. Ótimo, então lê a Bíblia. Não, mas eu não estou com vontade. Ótimo, lê a Bíblia do mesmo jeito. Não é uma coisa legalista, eu vou ler a Bíblia para ganhar pontinho com Deus, isso é bobagem. Mas é cultivar hábitos devocionais, hábitos que me aproximam de Deus. E repetidamente, ontem eu estava falando com um amigo ainda sobre alguns dilemas nossos, aí hoje de manhã nós paramos lá numa devocional e ouvimos um versículo que falou assim, direto ao meu coração. Ou seja, às vezes eu estou lendo aqui nem tão ligado, aí vem, porque a Bíblia é viva, né? Deus usa isso para toca ali. Então, a importância de cultivar esse hábito. Muito bom, muito bom. E eu acho também algo que eu vivo e, enfim, às vezes não... Muitas vezes eu já me peguei lendo a Bíblia pensando nos outros, numa posição de liderança. Sim. Então, será que esse texto pode ajudar a Gabi de alguma maneira? Isso aqui pode ajudar o Ed tinha me falado que ele estava com problema. Já vou tirar a foto e mandar direto para ele. Eu já me peguei várias vezes, então eu sempre faço também esse exercício. Senhor, fala comigo. Fala comigo, né? E isso nos ajuda, porque às vezes a gente pode acabar nisso. Talvez quem está numa posição de liderança, de discipulado, de ir atrás de informações para as outras pessoas. E Deus, ele quer se comunicar antes de tudo conosco, né? Eu acho que mesmo nos momentos de estudo, de doutorado, de TCC, de dissertação, tudo, também vocês vão lendo a Bíblia para que o Senhor se revele a vocês, né? Não é só para entregar um trabalho, para terminar. Então, também tem de se colocar numa posição vulnerável. Vou ler a Bíblia não só para preencher um checklist das coisas que eu tenho que fazer no dia, para cumprir uma norma que eu sei que Deus vai se agradar se eu ler a Bíblia, mas também, né, uma posição bem humilde de o que o Senhor quer falar comigo hoje? Sabe? De que maneira que eu posso aprender mais, Senhor, com o meu hábito devocional? Acho que tem muito disso também. Como parte do corpo de Cristo que precisa ser nutrido, né? O corpo é nutrido, né? E nós somos nutridos, então, exatamente que nem tu falou, assim, não para cumprir alguma coisa, mas pela naturalidade da vida em comunidade, da vida no corpo, que precisa ser nutrida. E é lindo isso mesmo. A gente perde de vista, né? Muito bom. Muito bom. E, pastor Daniel, ontem na sua palestra ali, você deu algumas dicas assim mais práticas para esse devocional ali individual, né? Assim, queria que falasse um pouquinho mais sobre isso, trouxesse assim de uma forma... Existe uma tradição muito antiga, sabe? Alguns apontam até quarto, quinto século, que as pessoas falavam do lectio divina, em latim é leitura devocional. E algumas formulações disso, mas a que eu gosto de usar, fala de 6 elementos que fazem parte dessa devocional. Eles têm uma certa ordem, mas não é receita de bolo, tá? Primeiro põe isso, depois aquilo, depois... Você meio que entra nisso e às vezes tu vai para o passo 1, para o 3, aí volta para o 2, então é uma coisa mais dinâmica. Mas ainda assim, esses 6 elementos deviam estar diante de nós. O primeiro deles é o silêncio, silencie, eu ponho no imperativo, né?
que é assim, acalma o ruído interior. Gente, eu moro em Porto Alegre, né? E não importa onde você more, a nossa vida é um agito, é um ruído, é um barulho constante, inclusive com o barulho não só sonoro, mas o celular, aquela coisa, será que eu... A gente já acorda com 5.000 informações. Passa uma tarde sem olhar o celular, chega lá, tem 100 mensagens, eu preciso... E às vezes a gente fica naquela, até tem nome, né, FOMO, Fear of Missing Out. É assim, mas eu quero ver se não tem alguma coisa importante que eu perdi. 99% das vezes não tem, tá? Mas de qualquer forma, vai que, né? Então, a primeira parte de uma vida, de um momento devocional é assim, aquietar o coração, baixar o ruído, porque senão eu não consigo distinguir a voz de Deus. É muito ruído. E é incrível que Jesus fazia isso, né? Ele se retirava para orar. Né? Cara, Jesus ia para um lugar silencioso. Agora eu não, eu posso aqui. Ficar no meio da... Tô bem na foto, né? Então esse é o primeiro passo. O segundo passo é ler. Leia. Porque, de novo, como nós falamos, nós temos uma fé revelada. Leia. E esse ler não é meramente... Um amigo meu me ensinou que ele lia com o dedo. Ele começava a ler assim, alguém conversava com ele e o dedo continuava. Não, já estou aqui agora. Não é um ler para cumprir tabela, né? Mas é um ler, vou parar, né? Mas é um ler com atenção. Aqui eu acho que tem muito a ver com estudo. E quem estuda, prepara o estudo, tem esse perigo de ler para os outros. Eu vou ler aqui, isso aqui, o Lipe precisa ver isso aqui é para ele. Talvez seja, mas cara, para. Primeiro, na devocional, leia com atenção, né? O próximo passo depois do ler é medita. Meditar significa você ruminar aquilo. Porque se você lê e segue em frente, você não vai poder tirar tudo que existe de verdade ali. Meditar não é viajar na maionese, como a gente brinca, né? Eu acho que para mim isso aqui quer dizer... A Bíblia diz aqui para orar, mas eu acho que não é orar. Eu acho que é só refletir. Não, calma. Meditar é isso que está intimamente ligado com a ideia da interpretação. É meditar sobre o sentido original. Todo o texto tem um sentido original. É difícil de descobrir às vezes, mas ele está ali. Então é isso que está dizendo. Tá? Como é que meditar, como é que isso se aplica comigo? O que o senhor está querendo falar a partir desse dado para a minha vida? Então nós temos silencie, leia, medite. O quarto passo para mim é ore. E como eu falei, orar, se você meditou, você vai orar em cima daquilo que você meditou. Então ontem eu estava falando de algo que está na minha mente há algum tempo, que é aquilo, quando Paulo diz, Deus a quem eu sirvo de todo o coração. E isso meio que virou a minha oração. Não é lista de compras. Senhor, resolve o problema do meu carro. Senhor, resolve o problema do meu filho. Senhor, resolve... Senhor, o que significa? Né? Eu já meditei sobre servir de todo o coração, mas não é que eu já terminei essa fase. Essa fase meio que se mistura uma com a outra, né? Sim. Então eu estou pensando nisso e eu vou orar. Senhor, eu quero te servir de todo o coração. Estou te servindo de todo o coração? Como é que é isso? O que me falta? O que eu... Fala comigo, confronta. Talvez aquilo que mais chamou a atenção na leitura se transformar em uma oração. Isso, né? E não é uma oração daquela... Eu brinco que tem algumas orações que são orações flecha. Tipo, surge uma situação e tu fala, Senhor meu Deus, me ajuda. E toca em frente. Essa aqui não, essa aqui... chama de orações curtas. Isso, dá o tiro e vai lá. Mas uma coisa, isso aqui chamou minha atenção no texto, bem isso. Cara... Isso aqui eu talvez não concordo ainda tanto, então, Senhor, me ajuda. Isso, me ajuda a compreender como é que isso se aplica a mim. Então você vê que meditar mistura com oração. Legal. Né? O quinto passo é o que eu chamo de adoração, ou adore, que é o momento de rendição. Você falou dessa, como é que é? Uma autonomia? Uma pretensa autonomia. Pretensa autonomia. É meio se arrepender disso. E ficar maravilhado com esse Deus, tá? Vai falar, Senhor, eu não sei se eu entendi tudo aqui, mas tu é muito bom, Deus. Que legal isso.
né? Eu quero afirmar que mesmo que eu não entenda, nem que eu esteja tão satisfeito, eu quero te adorar, porque tu és Deus. E eu me curvo diante de ti, me rendo a ti. E às vezes até aquela oração que tu diz, né? Eu tô entendendo, mas eu não tô querendo. Tá claro que eu não quero obedecer. Excelente. E aí se tu não me tocar, eu não vou conseguir obedecer, né? Tu foge da tua... Tenta fugir da tua própria hipocrisia, né? Isso. De manter ali uma ideia, uma vibe de que tá tudo bem e... Isso. E para mim, você vê como as coisas todas se misturam, né? Você medita, você começa a orar e chega no momento de rendição ou adoração, que eu chamo, que é isso, Senhor, o Senhor está falando comigo, eu não quero perdoar o Felipe, cara, aquilo que ele fez comigo é... Mas eu sei que eu tenho que perdoar, Senhor, ou o Senhor opera isso no meu coração, eu tomo a decisão de me dispor diante de Ti, mas ou o Senhor opera, ou não vai rolar nada aqui. Então, você fala, isso é pedido. Em parte é, mas eu estou reconhecendo a autoridade e a minha dependência dele, total. E talvez o sexto passo que eu uso é o encarne. Encarnação é um termo muito precioso para nós no cristianismo, né? Central, no sentido de Deus encarnando. Encarne é viver essa verdade. Aliás, viver a Cristo onde eu estou inserido. Muito bom. Então, se for perdão, e aí eu estou lá com dificuldade, aí eu meditei, está falando comigo, aí eu oro, nessa oração eu entro na adoração, Senhor, transforma meu coração. Mas se eu parar aí, ainda não... Então, a minha devocional é, Senhor, eu vou procurar uma oportunidade de sentar com o Lipe e vou... Me ajuda, Senhor. Ação, né? Isso. Uma ação prática. Eu vou dar um passo, tá? Eu vou estender a mão para ele, meio tremendo ali, mas eu vou estender a mão para ele. Mas, o Senhor tem que fazer um milagre, né? Então isso para mim fica muito, meio que fecha. E de novo, já falei, não é uma sequência, mas são elementos que compõem um momento devocional. Eu acho legal, só pegando esse gancho que às vezes quando tu vai com a tua mão, mas tu quer tirar ali pro perdão, por exemplo, esse passo que tu deu de obediência ali pela adoração, o Espírito que atua no meio da igreja pela palavra, às vezes ele nos surpreende, na verdade, na maioria das vezes, né? Porque ele já estava trabalhando no outro e a tua mão foi até a metade, a do outro veio inteira, veio um abraço, então tem algumas coisas desses passos que tu precisa dar, mesmo desconfortável, e que Deus vai movendo na comunidade, assim, né? Eu acho muito bonito perceber isso, porque nós vivemos numa época onde o sentimento é o determinante da minha vida. Eu sinto que eu tenho que fazer isso. Eu não estou afim, não quero, não sinto que devo. Agora, Paulo dizia, né? Miserável homem que eu sou. Sim. Então, na hora aqui, meu coração ainda está assim, mas nessa dependência de que o Espírito mexa aqui e mexa lá também. E tem sido a minha experiência, a nossa experiência, que o Espírito nos leva para o mesmo caminho. Então, aí entrando na parte da comunidade, isso é muito bonito de ver. Mas eu te cortei, desculpa. Não, eu ia falar que muitas vezes também esses passos não é uma coisa linear. Eu vou meditar, eu vou orar, não vou conseguir fazer, não vou conseguir encarnar, mas eu vou continuar orando, continuar meditando, e aí eu vou estender minha mão, né? Porque às vezes eu também... E às vezes até o contrário, né? Tipo, eu fiz uma coisa diferente do que eu normalmente faria, e aí eu começo a meditar sobre por que eu agi daquela forma, e aí eu acho que também é E aqui é uma coisa bonita, a gente se surpreende com o movimento do Espírito no meu coração. Isso, exatamente. Eu estou aqui amargando... Desculpa, Lipe, você está na reta por isso. Não, era exatamente o que eu ia falar, que muitas vezes a pessoa age, e trazendo um pouco para o público da pessoa nova convertida, está crescendo na fé, age de uma maneira que eu jamais agiria assim antes. Que a surpreende. Daí pensa, por que eu fiz assim? Aí tu vai... Meditei, é o Espírito mexendo. Cara, que incrível. Né? É muito bonito ver isso. Eu acho legal nesse ponto, porque a gente está acostumado a falar, a discutir em grupo de jovens, grupos pequenos, sobre uma fé
que encontra razões, ideias, conceitos. E nos últimos anos, né, na verdade há muito tempo, mas nos últimos anos os brasileiros têm publicado obras que falam de uma fé que incorpora a vida de Cristo, que encarna isso, mas na verdade tem uma dança que natural, porque nós somos, né, mente, nós somos cognição, nós somos afetos, afeição, ações, então tem uma mistura que essa fé ela precisa encontrar coerência tanto nas questões da razão, mas também na prática, né, no corpo, na coisa, acho entra algo social aí também, né? Quando a gente fala de Brasil, porque se a gente está lendo ali sobre caridade, sobre ajudar o próximo, no Brasil a gente tem muita gente passando necessidade, eu acho que é mais fácil a gente encarnar isso, né? Os projetos sociais nas igrejas, na Brasa, em todas as igrejas, eles são muito fortes, que daqui a pouco, eu não sei, em outras sociedades mais financeiramente evoluídas, tu encarne de outra maneira e não sei se faz sentido. Eu talvez penso nisso. O que tu tá falando, tá tocando aqui, porque eu conheci uma vez um cubano. Nossa. Que fugiu de Cuba, várias razões e tal, mas ele falando como o escandalizava o individualismo, cristão, tá? Uhum. Cristão. Ele ficava escandalizado com o individualismo norte-americano. E não só norte-americano, brasileiro também, tá? Onde a própria sociedade vai promovendo uma independência, um distanciamento, uma distância segura, entre aspas, segura, né? E ele falou, eu morava num prédio onde faltava tudo e eu era o único cristão no prédio, mas nós tínhamos um espírito comunitário que era incrível. Né? O cara ia lá e falava, olha, a gente conseguiu comprar queijo. Paguei tanto, vamos, você quer um pedaço de queijo? E você... Então, eu acho que isso, dentre os vários desafios que nós temos como cultura brasileira, nós temos um aspecto, uma abertura para esse lado comunitário, e não estou dizendo que é puro, às vezes é distorcido, tá? Mas que eu acho que é uma riqueza que Deus nos deu, como indivíduos e culturas. Eu acho que está mais sensível, não sei. A necessidade da nossa sociedade grita, né, com roupa, comida, saúde, educação, tá? Enquanto em outros países tu precisa tirar várias camadas para tentar entender onde é que aquele homem, aquela mulher religiosa está perdida lá nos conceitos dela, na frieza, né, no sucesso, enfim. Muito bom, eu acho que é até um ponto interessante da gente entrar agora, assim, né? Como a gente não se perder nessa espiritualidade individual, porque nós não fomos criados para ter só um relacionamento eu e Jesus, mas um relacionamento, né, em comunidade. E aí acho que até entrando um pouco no que o Ed vai falar hoje, ainda não tivemos o privilégio de ouvi-lo, mas trazendo... agora quando o pessoal está ouvindo já falou. Spoiler pra mim pra cá. Mas como que a gente pode entender isso, né, de a interpretação bíblica em comunidade, né? Eu gosto muito de falar, e quando a gente fez nossos materiais de BC Grupos aqui, de que o Deus ele não chamou uma pessoa, ele chamou um povo. Então nós não fomos chamados para viver um relacionamento individual, mas sim e como povo, né? E acho que talvez trazer um pouco disso, assim. A vida é melhor em comunidade. Sim. Legal. Nós estudamos, o Dani deu aula no Palavra da Vida, né? Em São Paulo e outros lugares. Eu e outros colegas estudamos em São Paulo, e uma força da nossa formação lá sempre foi o que a gente chama de uma teologia bíblica, assim, né? Que o que seria em termos simples, seria você aprender a olhar de Gênesis a Apocalipse, né? Ou, enfim, de Gênesis a Malaquias, e depois seguir o Novo Testamento, encontrando ali padrões de quem é Deus, quem é o homem, né? Quem é o povo de Deus, encontrando vários temas assim nessa ótica. E essa questão da comunidade, se você faz assim essa linha, é muito forte de ver como a Bíblia sempre foi da comunidade do povo, seja ela como a lei de Deus no Antigo Testamento, ou as cartas do Novo Testamento, outras narrativas dos evangelhos, né? Você encontra em Deuteronômio aquele lance de você vai ensinar o seu filho
no caminho, por onde for, o tempo inteiro. Para você ensinar, você precisa estudar, você precisa estar por dentro, vivendo aquilo, né? Depois a gente vai para Esdras, a gente encontra Esdras lá mencionando: eu não vou ensinar se eu não antes praticar e estudar isso. Mas o fim de tudo ele quer levar para o povo, ele quer dar isso para o povo, né? A gente vê em Êxodo Deus entregando, óbvio, para Moisés, mas ele fazendo uma mediação e entregando pro povo, e o povo entendia. Ele não estava falando em latim, né? Fazendo uma brincadeira temporal, né? Mas ele não estava falando em latim para o povo não entender nada. Ele estava usando a linguagem do povo, né? Você tem salmos, provérbios, o tempo inteiro, instrui a criança. Então, a Bíblia está intrincada nas famílias, está intrincada na comunidade da fé, está intrincada em todos os detalhes. Chega no Novo Testamento, tu tem os bereanos. A gente falou um pouco na live, né? Você tem os bereanos se negando a simplesmente ouvir ou tomar nota sem abrir o texto para conferir, né? Eu imagino eles lá ouvindo a palavra e checando todo o possível, talvez com anotações para memorização, partes das cartas que eles tinham, partes dos textos, né? Então, o tempo inteiro a gente tem, né? E Cristo faz isso também o tempo inteiro. Ele navega na vida dele entre o povo das mais diversas classes. Então, a palavra, tanto encarnada quanto revelada, né? Ela é a base da nutrição do povo, né? Isso foge dessa ideia elitista, né? Ou uma ideia dos acadêmicos, né? Eu acho que ontem o Dani mencionou isso na primeira parte, sobre a Bíblia permanecer só com aqueles que ou subiram a montanha ou estudaram muito, então eles têm algo que os outros não têm, né? Então, acho que a gente tem muitos exemplos nessa teologia bíblica da palavra e a comunidade, de como ela pertence a nós, né? Tem uma passagem, você mencionou Esdras, eu citei rapidamente ontem à noite, Neemias 8:8. Ali é um evento em que o povo pede para os sacerdotes trazerem a lei, porque eles estavam divorciados disso, eles queriam conhecer a lei. Haviam alguns estudos, partes memorizadas, mas aí Esdras vem e um grupo de sacerdotes explica a lei para que eles a entendessem. Então, o ponto final do estudo é que eles entendessem. A gente estava brincando no começo aqui sobre doutorado. Gente, doutorado, se eu não puder explicar a palavra, não presta para nada. Desculpa dizer com toda franqueza, mas é assim, o estudo, ele visa trazer essa palavra para o povo. Gosto muito dessa tua ênfase. Enquanto tu falava, eu lembrei de Paulo, né, que escreveu várias cartas e tudo, e em vários momentos ele ele aponta, né, que vocês conheçam a verdade, para que vocês cresçam no conhecimento de Deus, para que e sempre atrelando isso a uma questão de vidas sábias, né? Então, a Bíblia do povo, tentaram tirar, mas o Senhor sempre traz, né? Enquanto vocês falavam, eu estava lembrando, acho que é um Salmos, né, de uma geração contra a outra, e aí eu vejo muitas vezes a gente quer olhar sempre para os mais velhos para aprender, mas eu vejo que é uma mão de via dupla, né? Os mais novos também, talvez não ensinar algo, mas inspirar de alguma maneira. A gente aqui na Brás, a gente está vivendo um avivamento assim, com os adolescentes, muito adolescente, e os adolescentes daí que vêm por causa dos amigos da escola, começam a trazer os pais para a igreja. Então eu vejo muito disso da comunidade, como não é tão linear, né? Claro que eu busco alguém mais velho para me instruir, eu busco alguém mais velho para me dar conselhos práticos da vida, os pastores, os líderes, mas como a vida em comunidade ela é muito mais orgânica, né? Como eu aprendo com a gurizada. Às vezes tu pede uma coisa para um voluntário, para alguém que tá ali, não sei o quê, e aí eles, não, deixa que eu faço. Um vigor, uma vontade, e tu pensa, e é isso, é uma geração contando a outra. Talvez não tenha uma sabedoria intelectual da palavra, mas está encarnado. Está encarnado, né? Você tem, perdão, por favor, Dani.
Não, eu só lembrei tanto da imagem aquela de Jesus no templo, né, como alguém mais novo. Eu sei que ali tem uma vida de comunidade naquele conceito, né, mas também no Novo Testamento tu tem Timóteo, né, que foi ensinado por pessoas mais velhas, mas também já estava jovem numa posição de ensino e tudo. Enfim, tem inúmeros exemplos. E deixa eu dizer uma coisa, como o idoso aqui na mesa. Eu acho que é um papel das gerações mais novas questionarem, de uma maneira adequada, claro, mas eu aprendo muito com gente mais nova que me traz uma pergunta que eu nunca nem pensei nisso. São outras categorias que surgem. Sim. E aí eu preciso voltar para a palavra. Peraí, como é que eu encaixo isso aqui? Porque eu não tenho isso. Então é muito bonito de ver essa mutualidade aí. Incrível, incrível. A gente poderia ficar por muitas mais horas aqui falando, mas infelizmente temos um limite. Mas eu queria que só pra gente finalizar, assim, que vocês trouxessem uma dica rapidíssima e prática para alguém que está querendo começar a estudar a Bíblia. Eu acho que o que mais o pessoal nos pergunta, e eu queria até ouvir da sabedoria de vocês, qual livro da Bíblia eu leio? Porque as pessoas perguntam muito, por onde eu começo? Começo por Gênesis? O que eu leio primeiro? Talvez primeira leitura bíblica, né, dentro desses passos que a pessoa vai fazer na vida dela. O que vocês indicariam? Excelente pergunta. Eu não sei se eu sei responder. Eu diria, deixa eu dar um primeiro pontapé aqui. Às vezes as pessoas falam para começar com evangelhos, especialmente Marcos, porque ele é mais curto, mais ágil. Eu sugeriria que começasse com João. João. Porque o evangelho, eu sempre digo João também. o evangelho de João, ele trata de uma série de questões existenciais, e eu acho que a gente acompanha melhor aquela passada. Tem encontros, né, Dani? Todo o início é cheio de encontros, assim, né? De Jesus com... Legal. Muito bacana. Então, João... Minha sugestão, mas assim, não sei se tem um... João também? Também, mas eu diria para, antes de tudo, comprar uma Bíblia que você entenda a linguagem. Se pegar uma linguagem rebuscada, João também não vai ser fácil, não vai ser muito entendido para quem quer iniciar o hábito. Compra uma NVT, uma NVI, uma NTLH e aí vai em João. João. Vamos fazer o próximo episódio sobre João. Então é isso. Muito obrigada por você que ficou até agora nos ouvindo. Compartilha esse vídeo com alguém que está aí nesse processo de começar a entender mais sobre estudar a Bíblia, ou alguém que já tem estudado a Bíblia, mas quer aprender mais, se aprofundar mais. E muito obrigada por fazer parte do nosso Office Talks. Deus abençoe e até o próximo.